No vídeo de hoje a gente vai falar como aplicar o visto de familiar europeu em Malta. Bora lá! Oi, eu sou a Luísa. E eu sou o Rafael, e aqui nesse canal a gente divide todas as nossas experiências de viagem e de trabalho morando fora do Brasil. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. A moral desse vídeo é estar explicando pra vocês como fazer o visto de familiar europeu aqui em Malta, né? Você pode usar esse vídeo também pra outros países da Europa, mas ele vai estar falando mais dos detalhes de como funciona aqui em Malta, né? Ele é muito parecido, muda pouca coisa de país pra país da União Europeia, mas, enfim, esse aqui tipo é específico em relação a Malta, porque foi o visto que a gente aplicou, né? E a primeira coisa é, o que é o visto de familiar europeu? Cara, na verdade, assim, o visto familiar europeu é um visto que dá direito a você viver, residir, tipo, num país da União Europeia, pelo simples fato de você ser um familiar de alguma pessoa que tem um passaporte europeu, né? E quando a gente diz familiar, isso é um familiar próximo. Então, marido, uma esposa, um filho, uma filha, pai, mãe. E existe... Primeiro grau, na verdade, primeiro grau. Existem possibilidades de você aplicar para um familiar mais distante, tipo uma sogra. Tipo sogra, Mas você tem que provar que essa pessoa é 100% sua dependente, e o processo é um pouco mais chato, mas a gente vai seguir explicando como que é o do familiar europeu, casais, filho, filha, o próximo. É o processo mais simples, né? Que foi o que a gente passou aqui em Malta. Bom, e antes da gente começar com o processo em si, tem algumas coisinhas que a gente queria falar, que é importante. A primeira delas é que você pode e deve mandar perguntas, mandar um e-mail pro e-mail da imigração, né? A gente vai colocar na descrição aqui, né? eu.imia@gov.mt. Eles respondem, podem demorar 2 semanas, mas eles respondem todas as dúvidas que você tiver. Isso se você tiver uma dúvida mais específica, como por exemplo esse caso da sogra, por exemplo. Você pergunta ali, cara, se tem alguma possibilidade, tal, o que precisa pra comprovar, caso ela... Pra comprovar que é dependente ou não, enfim, coisas desse tipo. A outra coisa é que nenhum processo vai ser igual. É uma coisa engraçada porque a gente tem na nossa cabeça isso de que o visto dos Estados Unidos, visto da Austrália, é tudo... tudo mais certinho, né? Já aqui na Europa, eu acho que na Europa de uma maneira geral, mas pelo menos na nossa experiência em Malta, é que, tipo, em termos de prazos, por exemplo, varia muito da demanda. Não sei se só da demanda, parece que varia de pessoa pra pessoa mesmo. Tipo, às vezes é a mesma época do ano, uma pessoa recebe num prazo, outra recebe num prazo em dobro. Então, tipo, considera isso que não tem uma regra fixa, sabe? Tipo, vai demorar tanto tempo. Pode demorar até 6 meses, que inclusive foi o caso do nosso, mas assim, a gente já viu pessoas que receberam visto em 1 semana. E isso não tem regra, assim, é aleatório. A próxima coisa é que você não precisa se preocupar em preencher tudo. Eu não quero dizer errado, mas assim, não é que nem, de novo, não é que nem nos Estados Unidos, na Austrália, que se tiver uma vírgula errada, os caras vão reprovar o seu processo. Isso. Não, você vai poder consertar depois. Tipo, aconteceu com a gente o negócio do endereço, né? Aconteceu com a gente que a gente preencheu, acho que foi o endereço errado, porque na época a gente tava trocando de casa e tudo. A gente trocava muito. E aí, como eles demoram pra chamar, né? Vocês vão ver depois ao longo do processo. Tipo, aí mudou de casa. A gente conseguiu corrigir ali na hora, sabe? Tipo, no dia da biometria mesmo, e ficou de boa. Obviamente, você tem que fazer tudo na boa intenção de fazer tudo certo. Você não vai mentir nada. Mas se caso você errar, por exemplo, isso acontece muito em quem vai erra alguma coisa na tradução, lê a tradução de alguma coisa errada ou preenche algum lugar errado. Não se preocupe em ser reprovado o visto. Eles dão essa oportunidade de você preencher tudo e tal, mas tente fazer o certo, né? E por último, é que você pode fazer esse visto 100% sozinho. Você não precisa pagar ninguém pra fazer esse visto. Esse visto é gratuito e é muito esse vídeo simples. Aqui já vai te explicar tudo como é que funciona, em questão de documentação e tal. Cara, a gente sempre gosta de falar isso porque muitas pessoas chegam até a gente pedindo consultoria e tal. A gente não faz consultoria e não é que a gente não incentiva você fazer consultoria. Eu acho que, claro, se você não tem como realmente pesquisar, não tem como fazer nada, beleza, paga uma consultoria e tal. A gente só acha que, tipo, são coisas possíveis de você fazer sozinho, que não há necessidade, entendeu? É que é um visto muito simples. Pra começar, que ele é gratuito. E segundo, que você pode consertar, né? Como a gente falou, alguma coisa. A terceira, que você pode perguntar por e-mail pra eles tudo, que foi o nosso caso. A gente foi perguntando tudo por e-mail pra eles. Então, assim, a gente não vê a necessidade de você pagar alguém pra fazer isso. Você consegue fazer sozinho. A primeira coisa, que na verdade isso não faz parte do visto, mas como a gente recebe muito essa pergunta, eu decidi incluir, que é a questão de como que a gente veio e como que foi a imigração. A gente veio da Austrália pra cá. A gente não veio do Brasil, então foi diferente, só que a gente desceu na Irlanda. E a Irlanda, como vocês podem imaginar, é um destino de muitos brasileiros. Então, tipo assim, a gente ficou na fila separada. Tipo, a Luísa foi na fila dos europeus e eu fui na fila do não europeu, porque a gente também não sabia, né? Depois a gente ficou sabendo que tem gente que vai junto, tipo, na fila do europeu. Cara,
O correto, na minha percepção, é tipo o europeu no europeu, não europeu no não europeu. Mas enfim, tem gente que faz de tudo quanto é jeito. Então... na verdade, assim, na nossa percepção esse é o correto. Mas, de fato, nas regras da União Europeia, eles permitem que vocês entrem nas filas e tal. Só que a gente não sabia. Então a gente falou, vamos cada um entrar na sua. Mas enfim, gente, como lá, tipo, é um local em que vai muitos brasileiros, eu acho que tem gente que, tipo, vai lá pra morar e aí fala que vai só passar férias ou fala que vai estudar e tal. O cara pegou meio pesado comigo, assim, tipo, ele queria saber o que eu ia fazer e tal, né? Como eu tava sem a Luísa. E eu falei, cara, eu tô indo pra Malta e vou morar em Malta. Daí ele perguntou, tá, mas quando é que tu volta? Eu falei, cara, eu não vou voltar. Eu falei a verdade pra ele. Eu falei, não vou voltar. E aí ele falou, tá, mas como? Daí eu falei, cara, eu sou casado com um europeu e tal, eu vou, tipo, vou aplicar meu visto de familiar europeu. Sim. Exatamente isso. Daí ele não gostou e tal, mas eu mostrei pra ele a documentação e ficou tudo numa boa. Tipo... Ele pediu a certidão de casamento e ficou de boa. E aí o Rafael também, a gente não comprou a passagem de volta, foi passagem só de ida mesmo. Isso é outra coisa que é importante. O que a gente sempre fala é que se você tá falando a verdade, não tem por que você ter medo, sabe? Não tem por que ele ter... Não, e nesse caso, tipo assim, o cara até não gostou, mano, mas ele não tem o que fazer, cara. É lei, tipo, ela tem o direito de ter um acompanhante e eu vou com ela, entendeu? Sim. Eu sou casado, tipo, então não tem por que você mentir, isso que a gente tá querendo dizer, tipo, na hora que você entrar na imigração. Você chegar na imigração e falar, não, porque eu vou voltar e não sei o que lá, sendo que você vai aplicar esse visto. Pra que você vai mentir? Você tem esse direito, sabe? Você é casado com a pessoa. Então, a gente só falou a verdade. Falou, não vou voltar, vou trabalhar lá, vou morar lá e tudo, vamos aplicar o visto e... O cara não gostou, mas teve que engolir, tipo, não teve o que fazer. Né? Porque é lei. Beleza. Aí chegamos em Malta e chegou a hora de aplicar o visto. Você tem duas formas de você fazer. Uma é através de trabalho e outra é através de autossuficiência. De trabalho é o quê? Tipo, o europeu, ele encontra um trabalho e aí com esse contrato de trabalho ele vai aplicar a residência dele e vai poder aplicar do familiar. E a outra forma é através da autossuficiência, que é você comprovando que você tem dinheiro suficiente pra residir naquele país sem causar problemas, vamos dizer assim, né? E aí entra uma das vezes que a gente mandou um e-mail pra aquele e-mail, que a gente mandou perguntando quanto que era, porque a título de curiosidade a gente falou, vai que a gente tem esse dinheiro. Spoiler, não tínhamos o dinheiro. 23 mil euros que você precisa comprovar pra você aplicar por autossuficiência. Mas isso pode mudar também, eu acho que se você for pesquisar agora, às vezes virou 24, 25, sei lá, sabe? Na época a gente pesquisou, deu 23 mil, não era possível, então a gente foi pelo mais difícil. Daí a Luísa encontrou um emprego no mercado na época, e aí com esse contrato de trabalho a gente começou a dar entrada na aplicação. Começamos a aplicação. Beleza, conseguiu o emprego, conseguiu o contrato de trabalho, e aí começa a hora que você separa todos os documentos pra enviar pra eles pra aplicação do visto. Os documentos são os documentos do europeu, no caso, eu enviei o meu passaporte, uma declaração do Job Plus, que o meu trabalho foi registrado, o comprovante de residência, o contrato de trabalho e os formulários formulário 1D, ID 1A e o formulário GDPR. Só pra explicar pra vocês, gente, o Job Plus é o órgão do trabalho aqui. Sim. Então você precisa, o seu contrato de trabalho tem que estar registrado com esse órgão pra ele ser válido pra sua aplicação. Mas, cara, isso é uma coisa que a empresa faz, então, você só precisa ter isso, no caso. E aí depois vem os documentos do não europeu, que é o passaporte também, a certidão de casamento, no caso dos dois, né? Comprovante de que o não europeu está em Malta, no caso a gente mostrou a passagem, né, dele chegando em Malta. Mas poderia ser um comprovante de residência também, tipo, uma conta de telefone, sei lá. Sim, e os formulários F, o formulário ID 1A também e o GDPR. A diferença dos formulários é, os dois, tanto o europeu quanto o não europeu, tem o ID 1A e o GDPR. E aí o não europeu tem o F e o europeu tem o A. Então, cara, um monte de número e letra, vou botar tudo na descrição ali, depois você só baixa, é fácil, você bota no Google, eles te dão o formulário na hora, então você só pega aquilo ali, preenche e manda de volta pra eles no e-mail nessa hora da aplicação. E aí, no caso, se você fosse aplicar como autossuficiência, você também teria que ter um seguro de saúde, que no caso, se você tá aplicando por trabalho, você não precisa. Mas o Rafael a gente enviou de qualquer forma. Mas, cara, aí que tá, tem uma questão que é a seguinte, você não precisa, se o europeu tiver um trabalho, você não vai precisar do seguro saúde, mas pra você entrar no espaço Schengen, cara, quando você chega, sendo não europeu, você precisa de um seguro saúde. Sim. Eles não pedem, muitas vezes eles não pedem, mas tá lá escrito que você precisa de um seguro que cubra todo o tempo, o período da sua viagem. Então, por isso que eu fiz, na verdade, pra me precaver, pra não ter nenhum problema. Eu queria morar aqui, né, gente? Então não ia evitar, deixar de pagar uma coisa tão pagável, vamos dizer assim. Sim. E aí, eu vou falar umas datas, mas é só pra vocês saberem a referência de quanto tempo demorou e tudo. A gente enviou todos os documentos no dia 30 de abril. E aí, no dia 5 de maio, eles confirmaram que os documentos estão lá, tudo certinho. E aí, tem essa questão que todo mundo acha. A partir do momento que vence os 3 meses de turista, eu tenho que ir embora e voltar. Não. Quando você deu entrada na aplicação, você tá, num bridging visa, num visto de ponte que você,
nada aconteceu. Tipo, você não é obrigado a ir embora, você tá sob verificação, vamos dizer assim. E você tá legalizado a ficar dentro do país. Então, obviamente, você não pode viajar, sair, voltar e tal, mas você pode ficar dentro do país, você não tem que ir embora e tem que esperar o seu visto sair. Uma outra coisa que todo mundo se preocupa também, cara, é que, tipo assim, você só pode trabalhar depois do momento que... O não europeu, né? Ele só pode trabalhar depois do momento que ele tiver com ID. O cartão de residência, né? Só que aqui em Malta, cara, tem uma forma de você trabalhar enquanto você não recebe essa ID. Depois a gente vai explicar pra vocês direitinho como é que funciona o processo. Só pra vocês entenderem, pra terem uma noção de prazo, no nosso caso, então a gente recebeu a aplicação, que a aplicação tava lá no dia 5 de maio, no dia 3 de julho eles responderam pra gente fazer a biometria no dia 8. E aí no dia 8 a gente foi lá, quando a gente chegou lá, você tem que ir com todos os documentos que você enviou por e-mail, você tem que ir com todos eles na sua mão. E aí pra comprovar, tipo, todos os documentos e foi até nessa hora que chegando lá a gente descobriu que tinha um dos endereços errados, tudo. E aí eles até falaram pra gente, vai pra casa, arruma, volta no dia 16. Então a gente voltou no dia 16, depois de uma semana. E aí, beleza, ficou tudo certo, tava tudo certo, a documentação. E aí nessa hora, o Rafael, ele foi embora com o white paper. Porque tem uma diferença do blue paper, que é pra quem tem o work permit, e o white paper pra quem é o familiar europeu. Mas tipo, te dá o direito de trabalhar, no caso, né? E aí, só no dia 3 de setembro que foi que chegou a nossa ID. Então ela demorou bastante tempo, pra você ter uma noção aí, foi um processo de mais ou menos 4 meses, né? E essa até ID... mesmo, tipo, pra receber o white paper, que foi o dia da biometria, cara, demorou também 2 meses. Então, tipo, demorou 2 meses pra marcar a biometria. Sim. Aí teve que marcar uma semana depois ainda pra gente levar o que faltou. Sim. E aí a gente, tipo, só recebi mesmo o cartão de residência. 3 de setembro. Tanto eu quanto você, na verdade. Eu também, né? eu só recebi no dia 3 de setembro. Então, tipo, foi um tempo muito longo, né? A gente não tinha como ficar sem trabalhar. No caso, nós dois, tipo, sempre precisamos que nós dois trabalhássemos. Só pra eu não esquecer, o visto de familiar europeu, ele tem uma validade de 5 anos, tá? E depois você tem que renovar. Agora, mas cara, é muito tempo, né? Tipo, dá pra você ficar vivendo de boa 5 anos. Depois você aplica, tem essa burocracia ali no início, mas depois fica de boa. Só que aí que tá, cara. Lá no início, quando a gente deu entrada na aplicação, quando eles aprovaram a aplicação, tipo, lá no dia 5 de maio, né, que a Luísa falou... a gente já mandou um e-mail pra eles perguntando, tá, mas eu posso trabalhar enquanto, tipo, não receber meu ID? E eles falaram, não, mas você pode entrar em contato com o Job Plus, que existe um procedimento para que você possa, tipo, trabalhar enquanto você tá esperando isso. Você tem uma aprovação, né, pra você trabalhar temporariamente até o seu ID ser ou aprovado ou reprovado, né, até sair reprovado, ou não. Tipo, aí você tem que ir embora do país, no caso. E se for aprovado, tipo, continua normal. E aí, cara, a gente foi atrás desse processo pra ver como é que funcionava. Daí eu liguei lá pro Job Plus, daí o cara falou, isso aí tem que falar com o Marvin. Tipo, uma coisa bem assim, sabe, interior assim, uma parada assim, muito, tipo, pequena, assim. E aí eu falei, cara, mas eu vou falar com o Marvin, e aí Quem o Marvin... é Marvin? Tipo, o Marvin vai deixar eu trabalhar, mano. E foi mais ou menos isso, cara. Daí me passaram o e-mail do Marvin, eu mandei pra ele e ele respondeu exatamente a mesma coisa. Ele falou, você não tem o direito de trabalhar, mas... Foi tipo uma coisa meio Cacete Planeta, assim. Mas os seus problemas acabaram. Porque nós, tipo, temos um processo que você pode trabalhar. Sim. E, cara, isso funcionou pra mim. E funcionou pra várias outras pessoas que vieram pra cá e tal, e fizeram a mesma coisa. Na época a gente também tinha feito já um vídeo sobre esse visto, e aí várias pessoas aplicaram, também entraram em contato com o Marvin, falaram pra gente que deu certo, e o Marvin aprovou o trabalho. Mas basicamente é assim, mano, você manda um e-mail pra ele com todos os documentos e tal, você manda também a carta de aplicação, tipo, a confirmação da aplicação lá do Identity Malta, e aí o Marvin vai marcar com você, tipo, uma ligação pra perguntar, assim, que dia vocês casaram? Teve casal que teve que ir pessoalmente no escritório do Marvin, na época, porque a gente tava na época do bichinho, a gente não teve que ir pessoalmente. Mas o processo é você ir pessoalmente mesmo. Aí você vai pessoalmente e ele vai fazer, tipo, uma entrevista com você, bem tranquilo. É uma entrevista de casal mesmo. Que dia vocês casaram, quanto tempo vocês estão juntos. É mais pra saber se é um relacionamento de verdade e tal. E aí ele te manda um e-mail. Na época eu recebi um e-mail, tipo, que tava escrito lá, você tá permitido trabalhar temporariamente. Eu aprovo você a trabalhar. E com esse bagulho, mano, eu consegui trabalhar, tá ligado? Tipo, eu dei pra... Na época era uma empresa, era até um freelancer que a gente fazia, mas eu consegui trabalhar normalmente. Eu só tava com dificuldade, por exemplo, assim, de abrir conta bancária, porque precisava de uma ID europeia pra poder abrir conta bancária. E eu, tipo, por um tempo eu recebi o salário na conta da Luísa, toda uma história assim, né? Mas deu tudo certo, cara. Não tive nada. E o engraçado é que, tipo, também aconteceu com outros casais da pessoa pegar e falar assim: é como se passar numa entrevista, aí falar, eu não tenho ID ainda, mas eu tenho aprovação do Marvin. Do Marvin? Então tá. Tipo as pessoas sabem quem é o Marvin. Até se você já fez isso aí, deixa também nos comentários aí. Tipo, eu acho que é uma coisa comum, na verdade. É estranho, mas o Job Plus é um órgão sério, assim, de trabalho mesmo, né?
É só estranho que você tem que sempre ir com o Marvin, tipo, fica uma coisa muito pessoal, né? Não parece uma coisa, tipo, de governo, assim. Sim, você fala diretamente com ele, com o e-mail dele. Mas funcionou pra gente, funcionou pra outras pessoas, salvou nossa vida nesse processo até ele receber o ID. E foi esse o processo, foi muito simples, tudo gratuito, né? Tudo fácil e rápido. Rápido não, 4 meses, mas, tipo, pelo menos deu pra trabalhar no processo, então tá tranquilo. Cara, tem outro vídeo complementar também, que é se você é europeu e tá chegando em Malta, a gente fez também um vídeo aqui falando sobre como tirar o cartão de residência. Temos também sobre visto de trabalho pra quem não é europeu, então tem muita coisa aqui nesse canal pra você procurar e se informar a respeito de Malta. E reforçando que qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar um e-mail pro Ident Malta, né? Pro e-mail que a gente falou, que eles respondem. Podem demorar, mas eles vão responder, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um like se você gostou do vídeo e até a próxima.